Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham e muito obrigado mesmo, porque aumentou o número de inscritos, né? Tem sempre aumentado sucessivamente, a cada semana aumentando o número de inscritos. Muito obrigado mesmo. Agora são 523 mil inscritos e já passamos de 68 milhões de visualizações. Portanto, muito obrigado mesmo por essa participação, por esse interesse, pela nossa leitura, né? Que é uma leitura crítica de tudo que está ocorrendo, apontando alternativas, o que é fundamental, né? E discutindo, polemizando, trazendo bibliografia, refletindo historicamente, saindo daquela análise do senso comum, chamada por um certo filósofo, de filosofia das massas, né? Muito obrigado mesmo. Lembro que no nosso canal, e você que está inscrito entre os 523 mil inscritos do canal, indica uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, colocar like no que gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página lá dos comentários, debatendo, sugerindo, apontando, mostrando as angústias, caminhos. Em suma, uma leitura que vocês têm da conjuntura econômica e política brasileira, né? Lembro também das entrevistas, as últimas entrevistas que nós postamos, né? Postamos do Ricardo Noblat, a visão de um jornalista lá em Brasília, há 38 anos, como é que é a relação jornalismo-poder, muito interessante, do João Amoedo, candidato em 2018 pelo Partido Novo à presidência da República, quer dizer, como é que um liberal, mas liberal mesmo, não é liberal de fancaria, Zé Carioca, Tocha, esse pessoal não é liberal, né? Nós estamos falando de liberal mesmo, aqueles só fascistas disfarçados de liberais. Então, como é que o Amoedo está, né, analisando dentro do seu ponto de vista, e esse é um canal plural, isso é fundamental, mas plural sempre tendo espaço para aqueles que estão no campo democrático. Né? Aqui não é um espaço para o Bananinha, para o Tonho da Lua, né? Ou para o Rachadinha, para os três, o 01, 02, 03. Tonho da Lua é um personagem da novela Mulheres de Areia. Só para lembrar uma coisa antiga, muito antiga. Bem, então, a entrevista muito legal do João Amoedo, tem a entrevista do Cajuru, que o Cajuru está estourando. 130, mas já passou de 132 mil visualizações, que é o ponto de vista de um senador que não é que tem como profissão ser político, é uma coisa patética no Brasil. O cara fala, qual é a sua profissão? Político. Político não é profissão. Então, de alguém vem do campo de jornalismo, que tem uma visão muito particular sobre a conjuntura brasileira, assisto que vocês tenho certeza que vão gostar, né? O Twitter, lembrar que o meu Twitter tem 700 mil seguidores, né? É Vila, Marco Vila, tudo junto, e Vila sempre com 2 L's, né? Dão sempre uma entrada lá, que eu tento sempre durante o dia colocar algumas postagens, alguns comentários sobre o que está acontecendo. E os cursos, lembrar que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das 7 Constituições, né? História da ditadura militar no Brasil, 1964 a 85, e o que é fascismo. Portanto, são 3 na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês terão todas essas informações, tá bom? Vamos lá, eu estava, claro, analisando aqui, acompanhando tudo o que está ocorrendo, como de hábito, né, passando pelos jornais, ouvindo, lendo, né, porque a gente não pode ficar na esfera das notícias, porque aí você não consegue ver o real, né? Você tem de limpar tudo isso para buscar algum tipo de interpretação, senão você fica rolando um conjunto de notícias e falando aquela obviedade, né, que de noite está escuro, de dia está claro, no verão faz calor, no inverno faz frio, mas isso a gente já sabe, a gente precisa ir além, e ir além é necessário estudo, reflexão no campo da história, da política, da sociologia, da filosofia política, etc, né? Então, estava justamente pensando, estava lendo até os relatórios do Graciliano Ramos, prefeito de Palmeira dos Índios, né? Os 2 célebres relatórios, estava lendo agora de manhã, e publicar, tem várias edições, mas vocês podem encontrar também nessa, acho que essa é a última, que está no Viventes das Alagoas, né? Mas tem também os relatórios publicados em separata, né? Mas é muito interessante. Aqui também tem um conjunto de artigos que ele escreveu na época do Estado Novo, na cultura política, etc. Mas aqui estava lendo as agruras de ser prefeito em Palmeira dos Índios no final dos anos 20, lá no interior de Alagoas, né? E são os relatórios provavelmente
gabinete de prefeito melhor escritos na história do Brasil, né? Porque de uma ironia e de uma seriedade, né? Do trato da coisa pública, de enxergar, de enfrentar os poderosos e tal. Mas aí estou passando por aqui, lendo, e o nosso Mandrião, grande Mandrião, e sua caterva, né? E olha, as Forças Armadas estão dando um exemplo pavoroso, hein? Agora estava vendo notícia de um almirante aí que está ganhando mais 20 mil como conselheiro de uma seguradora do Banco do Brasil, 20 mil por mês. Então você tem o que você já ganha, mais 20 mil aqui, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá, né? Plano de saúde de graça. E diz, isso aqui é Venezuela, porque diz assim, o PT era Venezuela. Eu acho que agora a Venezuela é o Bolsonaro, porque tá uma festa, né? Todo mundo ali gostando de estar no poder, tá? E o Bolsonaro do Guarujá de jet ski, isso, de jet ski, né? Fomentando aglomerações, todo mundo sem máscara, receitando cloroquina e dizendo assim, olha, não tem problema se pegar a Covid-19, olha, eu tô bem. Aí o Mandrião comete mais um crime contra a nacionalidade, que ele é o presidente que mais crimes contra a nacionalidade brasileira cometeu ao longo da história republicana, desde 1889. Mas nós já ultrapassamos 150 mil mortos. 150 mil mortos. E aonde está este homem? Passeando no Guarujá. Era o sonho que ele tinha quando ele estava no Vale do Ribeira, tenho certeza. Quando ele estava lá no Vale do Ribeira, o sonho dele era justamente esse, ir ao Guarujá. E ele não tinha condições, né? E agora ele está realizando o sonho. Vale um estudo assim, analítico, né? Eu já falei que ele é um psicopata, qualquer um vê, né? Que ele tem, claro, os traços de psicopatia, mas vê isso, quer dizer, ele estava lá na adolescência, né? Chamado de Palmito, como ele era conhecido ali, tal, papapá. E não estava combatendo guerrilha nenhuma, isso é falso, é mentira, ele é um homem mentiroso, né? Porque com 15 anos ele não estava no exército, portanto, semente, elemento já ia. É homem mentiroso, e agora está no Guarujá, para lá, para cá, passeando, brincando, de forma muito estranho, muito estranho. Aí fiquei arrolando algumas coisas, né, que estão ocorrendo. E eu quero depois fazer também uma comparação histórica, que eu acho que vale a pena fazê-la, né? Essa comparação. 150 mil mortes, ele não fala nada. Para ele já passou a epidemia. Né? A pandemia já passou, que é uma pandemia mais do que uma epidemia, uma pandemia, já não tem mais problema sobre isso, e ele vai seguindo, e ignora, e o tempo vai seguindo, e o número de mortos vão aumentando, né? Situação gravíssima, e ele passeando, quer dizer, na hora que você faz isso, você sinaliza que você não está nem aí. Agora, você que tem memória e acompanha as nossas lives, recorde-se quando ele estava no Lago Paranoá, em Brasília, no ápice da pandemia, também passeando de jet ski. Né? Parou num lugar, um pessoal que tinha uma lancha, que estava fazendo um churrasco lá, ficou conversando. Ele não está nem aí com os mais de 150 mil mortes, a maior tragédia humanitária dos últimos 100 anos da história do Brasil. A maior tragédia humanitária. Acho que as pessoas não entenderam ainda. É a maior tragédia humanitária. E quem é responsável? Jair Bolsonaro, o mandrião, o poltrão, o obtuso, o parvo, que está destruindo o nosso país. E a população brasileira, como Rans Coachantes, parodiando Monteiro Lobato, posso um dia até pegar a passagem que ele, acho que é uma carta para o Godofredo Rangel, mas depois eu pego essa passagem para vocês. Nós estamos assim, assistindo tudo o que está ocorrendo sem capacidade de reação. Mas hoje eu queria ficar nessa questão. 150 mil mortes, milhões de desempregados, a taxa de desemprego não para de subir e vai aumentar. Aguardem agora o final de outubro, final de novembro, em dezembro, né? Não vai parar de subir o desemprego e a quebradeira vai ser maior, né? Pode marcar, infelizmente, ninguém fala isso com satisfação, pelo contrário. E por quê? Porque o enfrentamento da pandemia foi feito da forma totalmente errada, no campo da saúde, no campo da economia e sem uma visão de totalidade. Como e por quê? Vamos lá então, né? Os recursos foram muito mal aplicados, gastou-se uma fortuna, tinha de se gastar, mas muito mal aplicados e vieram muito tarde. Né? Em relação aos pequenos empreendedores, especialmente, muito tarde. A liberação, se é que muitos sequer receberam os recursos solicitados, né? Vieram tarde e não vieram na quantidade necessária. Por quê? Porque não tem plano.
Esse governo não tem organização, não tem Ministério do Planejamento, porque o Ministério do Planejamento foi incorporado pelo Ministério da Economia, que incorporou o trabalho e a indústria e comércio. O Pacheco e seu imenso talento, conhecido como Paulo Guedes, hoje todo mundo diz que ele é falastrão. Onde você ouviu pela primeira vez que era falastrão? Aqui. Porque eu já tinha cantado essa bola há muito tempo. Há muito tempo, eu conheço a peça. Né? Cadê o livro? Não tem um livro, não tem nada. Tudo que ele falou não ocorreu nada. Lembra quando ele falava que em janeiro o Brasil estava decolando a economia brasileira? Em janeiro, dizendo de onde ele tirou isso? Não estava nem taxiando. Quanto mais decolando. Mentiu, falou que o ano passado o Brasil ia crescer 2,5%, cresceu 1,1%, que foi a mesma coisa de 2018, que foi a mesma coisa de 2017. Né? A questão da vinda de capitais, pega a reunião de 22 de abril, assistam novamente aquilo vale um trabalho antropológico, assistam outra vez o número de informações falsas que ele apresentou naquela reunião que todos nós conhecemos, aquela que o Sérgio Moro foi coagido pelo Mandrião entregar à Polícia Federal, porque o Mandrião tem medo, né, que as investigações do Rio de Janeiro atinjam sua família, o CRIM, do qual ele é o chefe, ele está lá em cima, né? E ele queria usar a superintendência, o seu desejo, e queria que o Sérgio Moro referendasse, e não o fez, vale destacar, mas ele queria isso para controlar a Polícia Federal e saber das investigações. Quer dizer, proteger seus filhos, ter informações sobre investigações sigilosas e coagir adversários. Ou seja, utilizar a estrutura de Estado para o seu projeto pessoal de poder. Era isso, é isso. E a gente está atento, porque essas manifestações dele agora de respeito à lei, à ordem, às instituições, como eu já disse, é pura enganação. Né? É a questão da repetição da história. Primeiro como tragédia e depois como farsa. Já um certo alemão já disse isso no século XIX. E nós vamos ver como é, e eu já disse em lives anteriores, como é que isso faz parte de uma estratégia, vai dar tudo errado para ele. Ainda bem, ainda bem. Mas não havia sem plano, como é que você consegue enfrentar todas essas questões, né? Da questão da economia, do desemprego, a questão da saúde, e ele não tinha plano nenhum. Não, porque precisa de tempo, estudo, reflexão, boa equipe. Boa equipe. Cadê a equipe? Onde está? A equipe é o Paulo Guedes e seu imenso talento, o Pacheco, o grande Pacheco. Aquele pessoal, aquela caterva é chamada de equipe? E nada, o cara não sabe coisa alguma. Não tem noção de Brasil, não conhece nada. Quantas vezes eu disse aqui que ele não conhece o Brasil? Agora, além do livro do Mandetta, né, citado ontem na live, ele fala, olha, ele não conhece isso, não conhece aquilo, ele e o Guedes. Eu estou dizendo isso desde o ano passado. Se você pegar um mapa do Brasil e falar, identifica as 27 unidades da federação, ele não consegue. Ele nunca viajou, não conhece o nosso país. Ele está a serviço de interesses alienígenas. Ele quer especular. Ah, mas ele ganhou dinheiro na Bolsa. E precisa conhecer a economia para ganhar dinheiro na Bolsa? Claro que não, claro que não. Então não tinha plano. Então os efeitos devastadores da pandemia foram maiores ainda, porque os recursos foram mal aplicados, foram com atraso, não tinha plano, não tinha uma visão de conjunto, de totalidade, que ele não consegue dar. E não tinha um gabinete de crise, que nessa hora se precisa estar com o Ministério da Agricultura, a Tereza, boi bombeiro Cristina, a senhora Tereza Cristina, meu Deus, que vergonha. E a senhora parecia que tinha um pouquinho de racionalidade no meio daquela caterva. Depois dessa semana da senhora falar que se o Pantanal tivesse devastado, não teria incêndio, que tivesse só, portanto, pastos e a pecuária, essa foi fantástica. Então eu sugiro devastar toda a floresta amazônica, que também não vai ter incêndio, né? Fantástica, senhora. A Tereza Boi Bombeiro, agora para mim ela é Tereza Boi Bombeiro, entre aspas, Cristina, tá? Igual aqueles lutadores de boxe, tá? Vou chamá-la assim. Tivesse então economia, agricultura, relações exteriores, tivesse saúde, claro, um gabinete de crise que se reunisse diariamente e que fosse acompanhando. Nada, ele não fez nada disso. Ele ficou absolutamente descolado de todos esses problemas. Basta acompanhar todos os relatos. E tudo que nós conversamos aqui ao longo desse ano demonstram isso, que tudo que eu falei estava absolutamente correto. Então, se nós estamos vivendo essa situação agora gravíssima, deve a ele. E quando veio o auxílio emergencial, é bom lembrar que para ele, que ele queria R$200, o Pacheco e seu imenso talento, conhecido como Paulo Guedes, queria R$200, vocês se recordam. Quem multiplicou por 3 foi a Câmara dos Deputados, para R$600. Né? Mas o objetivo, na cabeça do Mandrião, do Parvo, qual era?
Qual era? Né? O objetivo era meramente eleitoral. Ele não entendeu que o auxílio emergencial poderia construir, no calor do problema, ali da hora, já uma política pública de renda mínima e que teria efeitos como teve, por exemplo, em relação ao arroz, feijão, carnes, cimento, tijolos, né? Não teve isso, houve essa demanda, né? E construir, e já naquele momento ele não consegue. Ele tem limitações seríssimas. Eu tive com este homem 40 minutos em 2017. Ele ficava com aquele olhar, sabe, olhar baço da ignorância. Você fala, a pessoa fica... Ele não entendia o que eu falava. E eu tentei ser o mais claro possível, o mais primário. Só não falei tubaína, né? Mas tentei ser simples para que ele me entendesse o que eu estava perguntando. Ele não consegue. Ele tem poucos neurônios. E o pior, eles não se comunicam entre si. E esse homem é presidente do nosso país. Do nosso país. Então... no momento que nós precisamos de liderança, não tivemos, né? Não tivemos. Então a questão do auxílio, ele não entendeu como aquilo poderia. E aí falta o quê? Plano, projeto, equipe, liderança, estudo, determinação, trabalho. E ele não tem. Esse homem, quando eu pego a agenda dele e mostro para vocês, ele não trabalha. Por isso que eu chamei de mandrião. Não trabalha, né? E aí, a grande questão, se ele não conseguiu agir na relação à pandemia, como é que ele poderia agir, começar a pensar, quando a curva cair, na pós-pandemia? Fazer o quê? Para onde nós vamos? É pergunta, né? Mas ele não consegue desenhar nem o agora, nem o amanhã. Não consegue, ele não tem capacidade, não tem equipe, não tem gente. E pior, não tem oposição que obrigue ele a fazer isso. Se o executivo não faça, que faça o legislativo, os partidos políticos, mas cadê? Onde eles estão? Né? Aí eu até identifiquei nessa questão da pós-pandemia, né? Fazer o quê? A política externa está ruindo, né? O Beato Salu, que é o ministro das Relações Exteriores, quantas vezes nós falamos que isso seria uma tragédia para o Brasil? E está sendo, e será ainda mais a partir de 3 de novembro, com a derrota do Trump na eleição norte-americana, né? Nós somos um país isolado, somos um estado pária da comunidade internacional, né? Enquanto isso ele está lá no Guarujá. Está aí fazendo palhaçada, comendo churrasco, né? Rompendo as determinações das autoridades sanitárias, né? E não está nem aí com tudo isso que nós estamos falando. Ele não está nem aí. Dentro do quadro psiquiátrico dele, ele é um psicopata, ele não está, ele está falando, por que esse cara aí está falando? Né? Falando dessas coisas, essas questões complexas, falando da política internacional, nosso isolamento, dos efeitos econômicos para as nossas exportações. A tragédia do meio ambiente também tem um preço econômico, além do preço gravíssimo, né, da piora da qualidade de vida no Brasil e no mundo, né, tem efeito econômico sim. Nunca vai sair o acordo com a União Europeia e Mercosul. A ministra Tereza Boi Bombeiro Cristina disse que está indo para a Europa para falar sobre isso. Ridículo. O que esse governo está fazendo? Por que não levou o Ricardo Salles? O Ricardo, porteira aberta, Salles e tal. Não tem nexo. Então nós estamos, em termos externos, absolutamente isolados, né? No campo político, diplomático, com efeitos terríveis na questão comercial, né? Isso é evidente, basta acompanhar e nós não estamos falando depois, estamos falando na hora. E os efeitos econômicos que isso vão ter no processo econômico, por exemplo, de 2021. Né? Na questão da como é que vai ser o ano 2021. Eu vejo aí, uma vez eu vi um empresário aí, picareta, um empresário, não estou dizendo que o empresariado é picareta, mas um picaretão aí que eu vejo, cara ridículo e tal, né? Que dizendo assim, que o Brasil vai surpreender o mundo com a recuperação que vai ter, vai surpreender o mundo e tal. Eu falei, vou guardar isso daqui, aí o ano que vem, quando tiver em junho, julho, vocês me cobram, eu vou pegar esse empresário picareta e falar, olha, ele disse que ia surpreender o mundo, né? Que ia ser uma recuperação fantástica. É uma piada. Agora, o que significa isso? Presidente, questão de partido, um empresariado. Vamos fazer uma comparação histórica com o quê? Com a maior crise que teve o capitalismo, do século XX e XXI, a crise de 1929. Como é que o Brasil respondeu a tudo isso? Vamos lá então.
Pô, a crise de 1929, a maior crise da história do capitalismo, atingiu duramente o Brasil. O Brasil dependia fundamentalmente da exportação de café. O café era fundamental para a economia brasileira. E a pancada foi dura e juntou crise política, a sucessão de Washington Luiz. Um racha duro com a criação da Aliança Liberal. As situações eram os governos estaduais, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e mais as oposições estaduais, como por exemplo em São Paulo o Partido Democrático, né, se alinham, formam a Aliança Liberal, acaba sendo derrotado na eleição, como todas as vezes o governo sempre ganhou todas as eleições na Primeira República ou na República Velha, e a tensão é muito grande nos anos 30, a tensão política, a discussão fraude, não fraude, tomará posse Júlio Prestes ou não em 15 de novembro, tudo aquilo. Ao mesmo tempo a crise econômica devastadora que atingiu o Brasil, né, porque o Brasil não tinha nós não tínhamos FMI, não tínhamos, o mundo não tinha FMI, Banco Mundial, não havia ONU, o Estado brasileiro era fragilíssimo, né, o Estado que nós temos hoje, com todos os mecanismos que você tem para enfrentar situações como essa, não havia nada. E aí vem a Revolução de 30, 3 de outubro, que começa, e um mês depois o Getúlio Vargas assume o governo provisório a 3 de novembro. Aí é interessante a gente analisar como é que você conseguiu, naquela conjuntura, e o papel do Oswaldo Aranha, entre 31 e 34, o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, né, que depois vai ser da embaixador nos Estados Unidos, ministro das Relações Exteriores, depois, né, chega a presidir a Assembleia da ONU, etc, etc, acaba morrendo em 1960, se eu não estiver enganado. Vai ser fundamental a questão da política econômica, que você precisa enfrentar o principal problema, que era a questão da superprodução de café. Então você compra os excedentes, proíbe novos plantios, queima o excedente, mantém a circulação paga, mantém a circulação monetária, né? Começa a construir um aparelho de Estado eficiente, começa a construir meios no desenvolvimento industrial, que era a questão que se colocava naquele momento, para o que seria o papel do Estado, um papel autoritário ainda, porque o governo provisório você tem a suspensão de grande parte da Constituição de 1891, né? Uma pressão, mas vai ter eleições só em 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte, mas você tem uma série de ações no campo econômico que são vitais. Mas se você lê os diários do Getúlio Vargas, eu li, né? Estão aí publicados, é fácil de você encontrá-los, ou pegava vários estudos sobre o Oswaldo Aranha, tem uma boa biografia do Oswaldo Aranha, tem análise da questão econômica. Eu lembro que tem um ensaio muito grande no Oswaldo Aranha, a Revolução, se não me engano, um ensaio longo do Mário Henrique Simons, né, analisando a política econômica daquele momento, feito pelo Oswaldo Aranha. Foi algo revolucionário, é uma espécie de keynesianismo antes do Teoria Geral, que é, se não me engano, 1936, né? Mas você tem uma ação, mas aí você tem a liderança. Aí é que é uma coisa que eu até identifiquei. Você tem uma conjuntura muito difícil, né, nacional, uma conjuntura internacional terrível, a década de 30, a década das ditaduras, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, stalinismo na União Soviética, né? Então, um momento complexo, né, no campo político, no campo diplomático, muita tensão, que vai levar depois à eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, né? E no campo econômico, como é que nós vimos nos reposicionar também internacionalmente em relação a essas contradições todas que estavam ocorrendo e internamente com os sérios problemas que nós tínhamos. Mas aí tínhamos algo que nós não temos hoje, né? Lideranças políticas, isso é fundamental, né? Lideranças políticas, tanto na oposição como no governo, nós tínhamos lideranças. Hoje nós não temos essas lideranças, nós tínhamos elite. Hoje nós temos uma crise das elites, até identifiquei aqui. Quem é que pensa o Brasil? Né? Quem é que escreve, faz as grandes reflexões? Puxa, a década de 30, quantas grandes reflexões você tem sobre o Brasil? Eu já citei aqui o Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, mas não só, poderia citar outros, nos anos 30. E a literatura? Por que a literatura é tão rica e pensa o Brasil? Né? Você pode lembrar desde o 15 da Raquel de Queiroz e o grande Vidas Secas de Graciliano Ramos, mas outros livros do Graciliano que saem nos anos 30, como São Bernardo. Né? Outro dia, eu estava ali com muito atraso, confesso, o Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, é publicado em 1937. Uma obra-prima. Eu falei, pô, mas esse cara, que livraço. O livro trata em BH, 1935. Poxa, mas então você tem uma literatura riquíssima e no campo cultural, muito fervor, aquela disputa, havia uma disputa política também muito grande, uma intensidade no campo da cultura, a gente pensando em artes plásticas, arquitetura, construção do prédio do MEC no Rio de Janeiro, né? A questão da arquitetura moderna,
vem o Le Corbusier, no fim o Niemeyer que termina o prédio, tem toda essa história. Tem a Pampulha, depois quando o prefeito interventor em Belo Horizonte é o Juscelino Kubitschek, designado por Benedito Valadares. Eu podia citar um monte de coisa que tem nos anos 30. Então você tem vida, né? Você tem elites intelectuais, elites universitárias, estava nascendo a universidade no Brasil mesmo, de fato, né? Elites no campo político, né? Puxa, era um país em efervescência. Hoje você tem uma crise das elites terríveis. Onde estão as elites? O elite não é o Zé Carioca, o Tocha, os investigados aí pelo STF. Claro que não. Claro que não. Isso aí é uma coisa patética. Elite era, por exemplo, industrial, nos anos 30, Roberto Simonsy. Pô, esse sim, né? Pô, que não só era um empresário de sucesso, como participou, foi constituinte em 1933, 34, como também escrevia e tem uma obra histórica importante, como, por exemplo, uma boa história econômica do Brasil. Agora, você vai pedir para esses que estão nas direções das federações das indústrias escreverem uma história, não consegue escrever nem a história dele, e nem uma redação de 30 linhas, sabe aquelas que a professora, menos para mim no primário, dava uma redação de 30 linhas, isso eu fazia com uma letra bem grandona, porque não tinha muito o que escrever nas 30 linhas, né? Como foram minhas férias. Aí se pegar esse pessoal que dirige a CNI, as federações de indústria, de agricultura, toda essa turma aí, que é uma caterva, eles não escrevem coisa alguma. Não escrevem coisa alguma. Então, e essa questão da falta de liderança, da crise das elites, não consegue pensar o Brasil, para onde nós vamos. Por isso que nós estamos nessa paralisia, né? Nós precisamos saber para onde vamos. Quando vamos, eu estou usando no plural, assim, porque é num sentido de ter inúmeros projetos, como nós tínhamos naquele momento. E saímos da crise. Foi difícil sair, mas o Brasil saiu da crise. E numa situação, para você sair da crise, muito pior do que agora. Onde nós temos muito mais condições de conseguir retomar o desenvolvimento. Mas aí precisa ter liderança, aí precisa ter elite. Nós não temos nenhuma, nem outra, nem liderança e nem elite. Mas ainda é tempo, claro que é tempo, ainda é tempo, né? Nós temos um século XXI horroroso para nós, péssimo. As 2 décadas, essa está terminando agora, né? A 31 de dezembro, péssimo. Só nessa década, na segunda década do século XXI, puxa vida, tivemos o pior biênio da história econômica republicana, 2015, 2016, e agora, para fechar a década, triste década, né, teremos um crescimento negativo de -5, -6, -5,5 do PIB. Uma tragédia, uma enorme tragédia. Enquanto isso, o Mandrião, o elemento Jair, está no Guarujá. Nem aí. Primeiro, ele não entendeu nada do que eu falei. Se eu falasse para ele, ele ia perguntar quem é Getúlio, quem é Roberto Simples, quem é Oswaldo Aranha. Aranha? É para matar aranha? Não, Oswaldo Aranha, né? Tudo que eu falei aqui, de FMI, Banco Mundial, questão de ONU, a questão do enfrentamento do café, ele não sabe nada. Por quê? É um obtuso. Mas o Bolsonaro é a mais perfeita tradução da crise de lideranças do Brasil, da crise das elites brasileiras. Essa é a nossa triste realidade. Precisamos superá-las. E só vai superar com a minha, com a sua, com a nossa participação, com nossa visão crítica, propositiva, né? Para poder mudar esse triste momento que a gente está vivendo. E sempre fiscalizando, porque a caterva é perigosa, hein? A caterva é perigosa às nossas instituições. Bem, se você gostou dessa live, de tantas outras no meu canal, e está agradeço os 523 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indica uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloca like no que vocês gostarem e usar a página dos comentários, debater, sugerir, propor, tá bom? Eu acho que isso é muito legal, agradeço mesmo a vocês, os mais de 68 milhões de visualizações. As entrevistas, as últimas com o Ricardo Noblat, com o João Amoedo, veja, vocês vão gostar, e com o Jorge Cajuru, que já passou de 132 mil views. O Twitter, para acessar o que eu vou falando durante o dia, Vila Marco Vila, tudo junto, né? E os cursos na plataforma www.cursosdovila.com.br. Tem 3 cursos, né? História política da ditadura militar, história política das constituições brasileiras, história da ditadura militar e o que é fascismo. Tá bom? Nos encontramos então amanhã. Até!